Olá, aqui é a doutora Cristina Aguiar com a live da quinta-feira. Tudo bom? Quem estiver entrando vai dando um oizinho para que eu saiba que estão entrando. E eu acho tão bom quando vocês dizem de onde que estão entrando, que eu sei onde é que eu estou chegando, certo? Se por acaso considerarem que o que eu falei foi válido, então vocês compartilhem, que é o que eu gostaria, certo? Vamos lá. Eu hoje vou falar sobre a síndrome de Sturge-Weber. Foi uma sugestão de um dos seguidores, me perguntando se eu já havia falado sobre ela. E eu olhei os meus vídeos e realmente eu não falei ainda sobre essa síndrome. Então eu acho interessante, acato a sugestão do seguidor, certo? A síndrome de Sturge-Weber, ela é classificada como uma facomatose. Ela não possui uma herança, na família. Ela é uma má formação que acontece no período embrionário. Ela é rara, não é uma doença, uma patologia comum. Porém, a gente encontra na população num índice razoável. Para mim, como acabam chegando a mim, ela não é tão rara. Mas para a população em geral, ela vai ser classificada como rara. O que é que acontece na síndrome de Sturge-Weber? Houve uma má formação no período embrionário e a criança nasce, o bebê nasce com uma mancha vinhosa, uma mancha avermelhada, que pega a testa, um pouco da pálpebra, a metade do rosto, faz uma mancha no metade do rosto. Essa mancha foi produzida porque existe um aumento exagerado de vasos sanguíneos nessa região, por causa da má formação. Essa mancha vinhosa nasce com a criança. Então, a criança nasce com, pessoas chamam, um sinal de sangue, porque esse sinal não é um sinal marrom, não é um sinal de nascença marrom, ele tem cor de sangue, então ele é meio avermelhado, porque na verdade são inúmeros, um aglomerado de vasos sanguíneos superficiais na pele. Pega metade do rosto e não pega metade assim, partindo ao meio. Ela vem meia assimétrica, pegando testa, olho, pega um pouco a região malar. Então, a criança nasce, então por isso o diagnóstico da suspeita de Sturge-Weber acontece ao nascimento. Esta criança tem essa má formação no rosto de vasos sanguíneos, porém existe também uma má formação de vasos sanguíneos numa membrana que recobre o cérebro, que se chama pia mater. Então, existe essa proliferação de vasos da pele que produzem essa mancha, e quando se faz o exame de tomografia, se vê a mesma coisa nessa região, do mesmo lado do cérebro, acontece essa proliferação na membrana que cobre o cérebro. E isso provoca algumas alterações de calcificações também no próprio cérebro que está perto dessa membrana. As pessoas que têm Sturge-Weber, elas costumam ter alguns sintomas. Costumam, porque as pessoas não são iguais. Quer dizer, o Sturge-Weber está facilmente relacionado a uma epilepsia de difícil controle. Tá, mas ele nem é sempre de difícil controle. Eu tenho um Sturge-Weber que tem uma epilepsia de fácil controle. Então, nem todos vão evoluir para uma epilepsia de difícil controle. É importante salientar. Porém, é comum eles terem uma epilepsia de difícil controle. Essas pessoas que têm um Sturge-Weber têm epilepsia de difícil controle e, por isso, podem ter deficiência cognitiva. Caso eles não tenham crises convulsivas de difícil controle, podem não ter deficiência cognitiva. Essa deficiência cognitiva, por outro lado, pode variar de leve, moderada a grave. Então, a deficiência cognitiva varia e você pode até não tê-la. Existem casos que não possuem. Existe uma incidência maior de glaucoma nas pessoas com Sturge-Weber, porque pega os vasos, realmente também essa proliferação, essa má formação, propicia o aumento da pressão intraocular desse olho, que se chama glaucoma. Então, quem tem Sturge-Weber, faz um acompanhamento
porque pode não ter ao nascer e pode surgir o glaucoma no decorrer da vida. Então, essas pessoas devem fazer acompanhamentos regulares com o oftalmologista também. Não tem cura, você nasceu, é uma má formação. Então, você nasceu com a má formação, existe tratamento, mas não é cura. Se você tem crises convulsivas, você vai fazer o tratamento de crises convulsivas. A crise convulsiva pode ocorrer de forma simples, com crises generalizadas, podem ser crises focais, mas pode ser crises muito graves, como eu falei. E o tratamento não será específico para o anticonvulsivante para Studeweber. Será específico para a epilepsia que vai acontecer neste paciente. Então, ele pode controlar com um só anticonvulsivante, mas ele pode evoluir para a necessidade de associações e até considerando-se ele uma epilepsia refratária, que será candidato à cirurgia, candidato a canabidiol, a VNS, dieta cetogênica, que são os tratamentos indicados para as epilepsias refratárias. Refratárias porque não respondem ao anticonvulsivante, certo? Esteticamente, por causa do sinal de sangue que ele tem na face, ele pode fazer procedimentos estéticos para cauterizar esses vasos e minimizar essa mancha. São procedimentos estéticos, podem ser feitos. E o paciente com Studeweber que tem epilepsia terá um atraso do desenvolvimento. Pode ter, né? Então, se ele tiver, estará indicado as terapias, como em qualquer atraso do desenvolvimento. Então, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia podem ser indicadas, mas elas são indicadas dependendo da necessidade do paciente. Se o paciente possui o atraso em alguma dessas áreas, então ele desenvolverá suas habilidades com a ajuda dos profissionais das terapias que nos auxiliam. Eu tenho um paciente Studeweber grave e eu tenho um paciente com um retardo mental realmente e eu tenho um paciente com Studeweber que toma um anticonvulsivante com controle total de crises, que é sempre monitorado, já que Studeweber liga a luzinha de alerta, que está bom demais, vamos ficar de olho, porque está bom demais, controlando só com um anticonvulsivante, o menino está indo bem na escola, e ele mantém. Eu tenho mais rigor no acompanhamento dele, porque ele tem uma patologia que costumeiramente não evolui de fácil controle de crises convulsivas. Porém, ele está evoluindo há anos muito bem, quer dizer, existem pacientes que evoluem muito bem. Então, o Studeweber, voltando, é uma facomatose, é uma má formação no período embrionário, acomete pele e meninges, ele é proliferação de vasos, a pessoa tem crises convulsivas e tem uma mancha vermelha na metade do rosto. Costumeiramente acontece glaucoma, por isso precisa de acompanhamento oftalmológico. Ocasionalmente podem ter fraquezas musculares que precisarão de fisioterapia. Não tem cura porque é uma má formação, existe tratamento, certo? Espero ter sido clara. Agora, quem por acaso teve alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu respondo no decorrer da semana, tá certo? Sugiram, compartilhem. Eu gosto dessa interação e eu tento atender a todos, tá certo? Um beijo, beijo, beijo. Até a próxima semana.